Olá, ouvintes! Olá, internautas! Bem, hoje o nosso programa trata de eleições municipais, especificamente das eleições municipais do município de São Gabriel da Cachoeira. Nós temos a presença de Armindo Góes Melo e Yanomami, da região de Maturacá. Antes, queria aqui, Armindo, agradecer a tua presença e também aos nossos patrocinadores culturais, a Livraria Nacional, que fica ali na 24 de maio 157, que sempre atendeu aqui, Armindo, a comunidade acadêmica com seus livros. E a Livraria Nacional está fazendo 50 anos. 50 anos, Armindo, entendeu? É uma vida dedicada a servir com bons livros e com um carinho enorme aquele que você conhece, o Paulo Mendes. Espero que ainda dê tempo de você conhecer o José Maria Mendes e o João. São os irmãos que aqui chegaram há 50 anos e construíram um patrimônio cultural que é a Livraria Nacional e que, inclusive, ela é um patrimônio tombado pela Assembleia Legislativa, pelo governo do Estado do Amazonas. Porém, falando de livraria, eu gostaria de ressaltar esta obra, Trajetórias Políticas na Amazônia Republicana, Armindo. Legal. Entendeu? Nessa obra aqui, que foi organizada pelo professor César Augusto Queiroz, do Departamento de História, justamente também com o auxílio Omar da Silva Ugarte. Então, eles organizaram esse livro, tem artigos de diversos pesquisadores que falam sobre a questão política no Amazonas, como também do estado do Pará. Então, esse livro, para as pessoas que se interessem por política, que vale a pena a gente ler, conhecer a história da política no Amazonas e no Pará, como também em Roraima. Tem texto aqui dos colegas de Roraima, né? E isso aqui está na Livraria Nacional para vender. Tá? A venda à disposição dos leitores. Vale a pena. Outra que também nos patrocina, tem um apoio cultural, é a Cantina da Nil, que você, estando aqui conosco, saboreou. Um atendimento maravilhoso. O pessoal que está no balcão ali, nos servindo, com maior amor, com maior presteza. O pessoal da cozinha, que faz a melhor comida da universidade, está lá conosco. Né? E ela tem um prato específico, assim, maravilhoso, chama escondidinho de bacalhau. Essa é a questão. Então, você aqui da comunidade acadêmica, da UFAM, de repente quer comer um jaraquizinho frito, uma sardinha frita, um tambaquizinho frito, é só entrar em contato com a Nil, informar o seu departamento e dizer quando é que você vem para ela se preparar e a sua equipe para servir. Então, nós já fizemos isso. O professor Jorge, que você conhece, você conversou com ele recentemente, Jorge Moura Barros, matou a saudade do Acre dele comendo mandim, que foi preparado pela cozinha da Nil. Então você vai ver. Né? Espero que um dia a gente também possa fazer uma boa mujeca. Tem oportunidade, não vai faltar. E nós temos também, internautas, o 8º Inflor, estudos sobre mulheres da floresta. É a 8ª versão. Tem 8 anos que esse evento reúne pesquisadores, mulheres da floresta, mulheres dos centros urbanos, tudinho, e que discute a questão da mulher. Né? Então vai ser dia 4 a 6 de dezembro de 2024, aqui no IFCHS. Tá? E é patrocinada a realização, né? E os financiadores. Quem financia esse evento? A FAPEAM, nossa Fundação de Amparo e Pesquisa Ozônica, que financia e financiou e ainda há de financiar muito pesquisadores, estudantes, desde a graduação, pós-graduação, para graduação, mestrado, doutorado. Então, ela, de alguma forma,
financia as bolsas, né? Então isso é uma coisa maravilhosa. A CAPES, né, também tem um apoio. O programa Sociedade e Cultura da Amazônia, que também colabora, na qual também a gente agradece, né? Aí atrás de você aí o banner da Sociedade e Cultura. Nós temos também a UEA e a Secretaria de Estado do Economia, tá? E Criativa, tá? Do Governo do Estado do Amazonas também financia. E a realização é da UFAM e do Grupo GESPOS, entendeu? Grupo de pesquisa e tudo mais. Então, vale a pena, mesmo isso aqui é uma ótima, espero que a gente tenha oportunidade. Tá? Então, o nosso diálogo hoje, e também, Armindo, aqui, ó, esse quadro, novamente, nos dando a visualização do nosso ambiente, o professor Marcos Castro, que é o nosso vice-diretor daqui do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal do Amazonas, que faz essas obras-primas, uma arte. Né? O professor Marcos é um artista geógrafo. Né? E o professor, nós estamos aqui homenageando o professor, também mostrando essa tela aqui. Mas, Armindo, Armindo Góes Melo Yanomami. Armindo, quem é Armindo Góes Melo? De onde que ele mora? Qual é a sua trajetória? Então, em nome da universidade, por ceder esse espaço de relatar, narrar a trajetória, de chegar até esse espaço, universidade, no Nahapawa, Yawan Highway, Yanomam Kaya, Maturacateri Kaya, Pico da Neblina, Yaripoqueha, Arreterra e Aparia. Traduzindo, eu sou morador de Maturacá, da comunidade de Maturacá, próximo ao Pico da Neblina. Agradeço essa oportunidade e espaço para a universidade ceder esse espaço de expressar minha trajetória da comunidade São Gabriel, Manaus. Internautas, o Armindo Góes Melo tem uma trajetória política bastante expressiva no movimento indígena, no movimento Yanomami. Tá? Armindo, me conta um pouco como foi a tua entrada no movimento indígena, tá? Através que você coordenou a Associação Yanomami do Rio Caburi à Frente. Como é que foi essa sua entrada? Em que ano foi também? Bem, vendo lideranças, comunidades reunidos, levantando suas preocupações, forma de se organizar, contato, influência de contato avançando, eu via muitas lideranças eles se manifestarem, de que formas estarmos, todas as comunidades deviam estar organizadas. Isso me chamou muita atenção de querer estar na frente de uma organização para defender interesse de uma região chamada Cauaburis. Para isso, houve primeiro encontro de preparação de liderança. A partir daí, veio diversas linhas, objetivo, como deve ser representado coletivamente demanda das comunidades e como deve se comportar e como deve articular para uma representação estar forte. A partir daí houve uma organização chamada Associação Yanomami do Rio Caburi.
criada em 1992. 92. A partir daí, teve primeiras eleições. Eu concorri em 2004. 2004. A partir de 2004 a 2009, coordenei essa associação. Com essa experiência, comecei a expandir em várias regiões, em torno, na sua abrangência. A partir daí, comecei a expandir no território Yanomami, para fazer chegar até no conhecimento da liderança Yanomami de Roraima, na qual resultou de outras criações, de outras organizações, chamada Rutucara. E a experiência é resultado de uma experiência levada da Airca para Rutucara. Aliás, no território de Roraima. Isso resultou em outra criação que é, hoje em dia, denominada Rutucara. Amigo, você falou da IRCA, e comunidade de lideranças. Quantas comunidades da região do Rio Calburis, quantas comunidades existem e quantas comunidades participam dos eventos da IRCA? Quais são elas? Participação das comunidades são elas: o local principal, na qual está sediada a associação AIRCA, e junto com outra organização das mulheres, AMIC, Cumiranhoma. Está sediada as duas associações. Recentemente foi... Para o nosso telespectador, Cumiranhoma significa? Mulher cheirosa. Mulher bonita, cheirosa. Legal. Aí... Na qual está sediada essas duas associações. Em torno dela tem Nazaré, Inambu, Cachoeirinha, Mafe, Aiari, Maiá. São 8 comunidades. 8 comunidades. São associados das duas associações. E vocês são Yanomami, sabemos pela literatura que Yanomami agrega outros povos. Vários outros povos, vamos dizer assim, agregam e formam Yanomami. Vocês de Maturacá e da região do Calburis são de que vertente dos Yanomami? Yanomami de Maturacá tem uma linha que é denominada, chamada Carina. É muito difícil a gente interpretar essa palavra em linguagem portuguesa. Certo. Somos dessa família, a nossa linha principal específica é essa. Coletivamente, todos os Yanomamis, quem nasceu como Yanomami vai morrer como Yanomami, é sangue da lua. Sangue que da é lua. todos, né? Todos. E o pessoal que fala Chamatari e aquelas outras que você teve contato também em Roraima, quais são? Somos Chamatari, Chamatari. e temos essa sotaque muito oral, só com sotaque tá, para identificar quem é o Chamatari. Quem tem sotaque nasal são os Huaycas. Dos Huaycas, tem outro grupo que são chamados de Watataciba, que são outros grupos, mas são Yanomami, que são Iecuana. É o grupo de Iecuana. Isso quer dizer, sendo Yanomami, sua origem não é igual, é a origem totalmente diferente dos Yanomami. Por isso são Watataciba.
Vocês, a partir daí, que era a tua experiência, te colocou em duas linhas de frente. Te colocou com as organizações indígenas ali, com a FOINE, e também com outras associações de Yanomami, que você falou, a Rutucara, como também associações de outras regiões, como o pessoal do Marauiá, Santa Isabel do Rio Negro, né? Então você tem linhas do movimento indígena interno, Yanomami, indígenas, tanto a FOINE quanto a COIAB, que também você deve ter participado do evento dele, mas você também teve contato com organizações, com ONGs, organização não governamental, como você teve também contato com organizações do Estado. Como foi lidar com isso? Isso foi muita motivação. Primeiro, o inicial. Quando estava à frente da organização, da IRCA, quando eu comecei a participar, eu vi que era muito preciso para estar participando, para atualizar, para estar inteirados na atuação de outras organizações indígenas e não indígenas. Feito isso, comecei a me comunicar, querer entender o papel de cada associação. Eu ia lá nas organizações, começando pela FOINE. A segunda foi na COIAB. A terceira foi com os Yanomamis da Venezuela. O Atanimba é o nome da organização não indígena. Da Venezuela. O Atanimba. Comecei a entender a dinâmica de funcionamento dessas organizações não indígenas. E indígena também, como FOINE e COIAB. E hoje em dia continua acompanhando através de uma divulgação de notas informativas que eles trabalham, assim eu continuo me atualizando. E com as ONGs? Com as ONGs, da mesma forma, eu continuo a... Vocês tiveram aquele que trabalha com a saúde, IBDS, sim, né? Uriri. A Uriri também, 2000 foi em Uriri. IBDS. E depois saiu essas ONGs, entrou o Estado, né? Isso. Entrou a FUNASA, né? FUNASA. Depois agora vocês têm o Distrito Sanitário Especial Yanomami. Então aí é Estado. Então vocês tiveram que lidar também com instituições estatais. Como também tiveram que lidar com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria de Estado da Educação, como também com as universidades. Como foi essa experiência com essas organizações estatais? Com essas que eu tenho agora, a partir do... Então, como foi na tua administração lidar com isso? Na tua administração, dizia, é a escrita que dizia por onde tinha que atuar. Educação diferenciada. Diretrizes da própria associação já dizia por onde tinha que buscar esses dados, por onde tem que caminhar. A diretriz dela já indicava por onde tinha que atuar. E da saúde? Da saúde, mesma coisa, está ali. Representação na saúde, na discussão inicial e no final. Garantir a presença, garantir a representação, garantir assunto lá dentro. Tanto no Conselho de Educação e no Conselho de Saúde, na qual onde temos representações. Considerando que os Yanomami assim são classificados como povo de recente contato, como foi fazer essa mediação entre as comunidades, considerando o lado tradicional, com esse lado
do mundo do Napa? Qual foi como tu se sentiu desse meio? Porque você era um representante. Ao mesmo tempo tinha que lidar com o mundo do Napa e o mundo Yanomami. E considerando que você tinha que dar uma satisfação ou um resultado ou esclarecer para as lideranças tradicionais. E muitas delas ainda eram lideranças que foram alcançadas na sua época, eram lideranças que não tinham contato com o Napa e que chegaram lá. Inclusive, uma figura muito importante que eu gosto de citar como uma experiência, o cacique Joaquim. Né? Como é que foi o Armindo no meio desses dois mundos, vamos dizer assim? Nada foi fácil. É um desafio, continua como um desafio, mas, embora sendo um desafio muito difícil de profundamente compreender, esses dois mundos, essas interligações que ela faz, quanto Yanomami, tanto mundo Napa. Essa vida, a influência dela traz impacto muito forte, só que esses impactos temos que estar preparados por meio de educação para a gente saber lidar. Da mesma forma, essa vida não indígena para o mundo Napa tem que estar preparada, tem que estar instruído para que ela possa lidar também e não vir como impacto ruim, mas tem que vir como impacto boa. A gente compreende, a vida do Napa é essa, a nossa vida é essa, saber distinguir. Essa vida ela tem que ser interpretada assim. Desta maneira sempre interpretava. Hoje se sentimos culpados, mas aceitamos. Somos responsáveis de termos aceitado contato. Não estamos com aliança, o nome já está dizendo o local. Aliança. Estamos com aliança. Esse aliança não está na mão de uma mulher, não, está na mão do povo Yanomami, essa aliança. Aliança é o Igarapé em que houve o contato. Armindo, recentemente tivemos eleição em São Gabriel da Cachoeira, na qual você foi eleito. Tá? Essa eleição ela é emblemática para o povo Yanomami, para a região, para os Yanomami da região do Caldo Riso Afluente, e creio que também deu uma certa alegria para Yanomamis da outra região, de outras regiões do Amazonas, como do pessoal do Marauiá e do Demene, da região de Barcelos, né? Estou falando só dos dois principais rios, mas tem outros rios, né? E essa eleição de São Gabriel tem um dado interessante, porque são 13 vereadores. Desses 13 vereadores, 2 são Yanomamis da mesma região. Tá? Você é um deles. Tá? E eu, nas minhas pesquisas, eu identifiquei, como diz o outro, fazendo uma espécie de tecendo os dados, como faz o sexto Yanomami, fui tecendo e vi que, apesar de os Yanomami agora na as 3 últimas eleições, das 3 últimas legislaturas, 2 aliás, teve Yanomami. E agora vai ser a 3ª legislatura, vai ter 2 Yanomami. Tá? E um deles é você. Porém, eu vi que há tempos atrás, né, teve um outro Yanomami que concorreu, mas não teve sucesso. Tá? Se me falha a memória, foi o Rogério. Eu vi lá que eu tenho o Rogério. Tá? O Rogério tinha essa eleição, quer dizer, já havia uma experiência, depois volta novamente, se consolidou, e aí está mais consolidado com vocês dois. Né?
Qual é a leitura que você faz dessas eleições de 2024 em São Gabriel da Cachoeira? Considerando que é uma população enormemente indígena, uma das maiores do país. Vou ter que colocar as 10 cidades do Brasil com mais presença de população indígena, ela estará entre elas. Você tem, às vezes o pessoal, eu encontrei um cartaz, tá, numa ONG, que estava bem assim, 23 povos, 22 povos do Rio Negro. Mas o Yanomami não estava. E na realidade vocês estão na região do Alto Rio Negro. Isso é interessante. E a gente tem percebido que vocês, Yanomami, enfrentaram esse desafio, ou ampliaram o desafio, colocaram 2. Qual a avaliação que você faz, considerando as etnias, considerando um enorme eleitorado indígena em São Gabriel da Cachoeira, com várias etnias, várias regiões, e as eleições de 2024 para prefeito e governador, eu estive observando que só teve, nas últimas 5 eleições, se me falha a memória, só teve a interrupção em uma vez, que não foi indígena, que foi o René Coimbra. Você teve 2 eleições, eu estou falando do prefeito, né? O Pedro Garcia, Urubão e agora o Curubinha, 3. Quer dizer, reeleição 8, 12, 16, tá? Interrompida pelo René Coimbra. Como é que você faz a avaliação das eleições? O análise Yanomami, em conjunto, essa vida pública, a gente participarmos, para nós Yanomami, mas não somente como Yanomami também não, mas como povos indígenas, que compõem o município de São Gabriel da Cachoeira. Leitura específica, análise específica que eu faço, sendo o local indígena, é o próprio indígena, deve representar seu povo lá na Casa Legislatura. Isso quer dizer, para legitimar sua existência, para legitimar dignidade, administrar a própria sua comunidade. Eu não diria como conquista, porque essa estrutura que está lá em São Gabriel da Cachoeira é dos próprios indígenas. Então, estrutura deve ser fiscalizada pelos próprios indígenas. Deve ser feito gestão pelos próprios indígenas. Isso para nós está claro. Essa é a leitura Yanomami que eu faço. É uma conquista para outros povos, deve ser considerado como conquista. Se apropriar, se responsabilizar pelo seu próprio estrutura, pela própria sua vida da comunidade, pela própria sua localidade. Esse seria a nossa participação como Yanomami na legislatura de 2020 a 2024. Yanomami começa a participar. Se não me falha a memória, 2004 para cá, outros 2 Yanomamis já havia participado. Infelizmente não teve sucesso porque nós não tivemos clareza e nós não tínhamos esse número de eleitorado suficiente como nós temos hoje em dia. Que seria Rogério e Pedro Renato. O Rogério, Pedro e o Pedro Renato, os 2, né? Renato, os 2. Tentaram. Hoje em dia, temos essa clareza
isso já demonstra que houve uma organização suficiente para colocarmos Yanomami como instrumento de declarar e termos votos lá dentro. E como que na decisão. E como que a comunidade, e como tu viu os olhos da comunidade sobre o resultado de ter 2 Yanomami e o resultado de ter Yanomami na Câmara? Como é que eles... Olha, esse olhar já expressou suficientemente. São Gabriel da Cachoeira está na nossa responsabilidade. É nós que vamos administrar. Vamos demonstrar a nossa capacidade. É uma alegria. É nós que cuidamos, não vamos cuidar da nossa vida. É isso que quis dizer. Na verdade, já diz isso. Quer dizer, Yanomami tem voz e voto e direito conquistado. E quais são e qual foram os desafios para chegar a esse surpreendente quadro de ter 2 Yanomami? Quais foram os obstáculos que foram superados? Porque você falou anteriormente que já foi com 2 outros Yanomami não alcançaram o sucesso. E o que você e quais foram os obstáculos que foram tirados para que vocês alcançassem o sucesso? O não indígenas, a gente elegíamos na época, colocar como representante, no final de toda a conta, olhando para trás, que essa representação não era legível, não era verdadeira, e não falava por nós, não conhecia a realidade. Esse desafio foi tirado. Esse era o desafio, esse era o total engano para nós, assim mesmo, era um engano. Hoje em dia, não. Tiramos, temos que colocar o próprio Yanomami lá dentro. Manteremos. Foi difícil, Armindo? Porque as relações da turma com as pessoas da cidade era marcada por... Eu me lembro de uma frase que tu falou há muito tempo, internauta. Eu e o Armindo, a gente já trabalhou junto, vivemos bastante, tá? Desde 2004. Tá? 2004, quando eu estive em Maturacá, e depois a gente seguiu muito. E eu me lembro de uma frase que tu falou e que eu uso sempre nas minhas aulas, principalmente com os alunos de ciências sociais quando estão iniciando, e também quando eu estou dando aula de introdução à antropologia para outros cursos. Você certa vez me falou uma frase que eu guardo isso com o maior carinho e de uma forma pedagógica eu trago ele para a minha sala de aula, que é a seguinte: você olhou para mim e disse assim, Nonato, a tua forma de falar, Nonato, a mercadoria capturou o espírito do Yanomami. Você lembra? Então você estava se referindo ali aos comerciantes. Como foi superar esse espírito dos comerciantes? E não só comerciantes, mas do NAPER, interessado nos votos Yanomami. Próprios Yanomamis tinham que fazer isso. Não, que não é morador de lá. E continua avançando isso. Para o não, quem não é Yanomami não faz isso lá dentro. Continua o espírito da mercadoria forte. Muito forte. Mas não está como era antes, indo muito acelerado como era antes. Com essa nossa fala, com essas nossas conversas, teve freado bastante. Não tem mais esse avanço, não. Tudo o que é ordem, tipo ordem, exército tem que dizer isso, padre tem que dizer isso, equipe de saúde tem que dizer isso. Tudo isso vocês têm que seguir, Yanomami, peraí.
Vocês vieram para administrar a comunidade ou vocês vieram para cuidar da saúde? Qual é a tua responsabilidade? Qual é o teu compromisso? Quem é que realmente tem compromisso com a comunidade? Governo, por meio de saúde, por meio de educação. Quem é ONG não tem responsabilidade. Exército tem compromisso com a comunidade? Não, porque estão ali porque é a fronteira. Não estão ali para administrar, coordenar, dar ordem às comunidades, como deve ser organizada a comunidade Yanomami. Por meio de nossas assembleias, já damos essas diretrizes. Vocês ficam com esse trabalho e esse trabalho é de responsabilidade pessoal. Esse daqui é nossa. São esses horários, são esses tempos. Só nós vamos decidir. Nesses tempos vocês vão participar. Nesse tempo vocês não participam. Essa forma de organização ajudou de enfraquecer espírito de mercadoria. Legal. Espírito da política. Espírito da política. E aí que está o detalhe. Vamos entrar nesse espírito da política. Vocês estão afastando e afastarem muito o espírito da política do NAP que dominava os Yanomami, é isso? Exato. E agora, o espírito da política, os Yanomami estão procurando dominar, estão procurando, de alguma forma, agir com o espírito político Yanomami na Câmara Municipal. Não é? Qual é como você pensa em fazer o diálogo entre você na Câmara, Armindo como representante dos Yanomami na Câmara, porém o Armindo é um representante também de todos os índios e de toda a população também não índia de São Gabriel da Cachoeira, porque ele é um representante parlamentar. E aí, Armindo, como é que vai lidar com isso? O que tu pensa sobre isso? Quanto isso, como representante, eu tenho essa projeção na cabeça como recepcionar, como atender e como fazer requerimento em conjunto. Para isso, por onde as regiões que eu não conheço, as suas realidades, preciso conhecer a realidade. Para mim, lidar com a base da realidade, conseguiria me planejar, conseguiria me organizar. É para isso que conheceria dinâmica de todas as comunidades que compõem o município de São Gabriel da Cachoeira. Só assim, e com esses dados, obtendo esses dados, ajudaria de eu trabalhar com o povo, entendendo anseio de todas as comunidades. Essa prioridade, eu sozinho não decidi, claro, por meio de consulta. Comunidade acha como prioridade, achamos prioridade. Eu vou trabalhar, não me manifestar como eu. Vamos trabalhar. Comunidade, vamos trabalhar. De que maneira? Juntamente com a assessoria. Tem que ter assessoria, senão não consigo trabalhar. Eu, como Armindo, não penso trabalhar sozinho. Eu quero trabalhar com as comunidades. É a comunidade que tem que dizer. Eu tenho que intermediar reivindicação, anseio das comunidades. Eu tenho que servir como um instrumento das comunidades. Eu não quero que a comunidade me sirva. A comunidade me transformou, me
construiu como ferramenta para ele ser servido. É essa. Você vai ser o guardião dos interesses da comunidade no parlamento? Esse é o papel, esse é o meu projeto. Esse é o projeto? É. Amigo, a gente já está quase finalizando o nosso programa. Eu gostaria que você fizesse uma fala ressaltando como está o espírito dos Yanomami para esse desafio que você e o outro Yanomami vão ter a partir de janeiro de 2025, né? Você vai ser diplomado agora. Quando é que vai ser a diplomação, amigo? 9 de dezembro? 9 de dezembro. Bacana, vai ter uma festa. Tá? E depois você toma posse, aliás, assume a partir do dia 1º. Tá? Como é que está o preparativo para esses 2 eventos? A gente chamamos de Ereá. O nome é Ereá. Quer dizer, é uma festa, é uma homenagem, é a declaração, é a afirmação que houve troca de responsabilidade, ou seja, troca de chefia para cuidar vida da comunidade e vida da cidade. É essa festa que eles chamam de posse, tomada de posse. Espírito do Yanomami, esse cenário, como ela é feita e como ela é organizada. Precisa entender, esse espírito Yanomami, com esse anseio de querer olhar a dinâmica dela, quem vai nos levar até lá? Eu sei que esse cenário não vai, o gesto, o cenário, o corpo delas queremos olhar, mas não pessoas. Esse gesto no espírito dá para olhar que não é as pessoas que estão sendo trocadas. É essa forma que está sendo trocada. É essa forma que é o responsável das nossas vidas. O Espírito quer conhecer esse formado de troca, de responsabilidade, de chefia do município de São Gabriel do Cachoeiro. Preparados, não totalmente. Minoria de Yanomami está preparado, maioria não. Porque a dinâmica dela, realidade de troca, ainda tem essa pergunta para os mundos de Yanomami. Por que aquele não foi, que deveria ser aquele, e esse daqui não? Por que esse daqui foi? Eu acredito muito naquele, e ele não foi eleito, esse daqui não acredita, por que esse daqui foi eleito? Todo mundo falava que esse daqui era capaz e aquele não, e aquele, todo mundo que disse que não era capaz foi eleito. Essa dúvida, espírito. Então, quem é? Quem seria? De que forma a gente indicaria? Então, não pode ser uma pessoa. Em vez de vir 5 ou 6 candidatos, por que não pode ser um? Para a gente entendermos melhor. E por que tem que ser vários? A análise fica muito difícil. O espírito fica confuso. Então, quem está sendo eleito? Futuramente, quem é que vai ser? É aquela história que a comunidade, não só a comunidade Yanomami, não consegue definir. Entendi. É porque não só a comunidade Yanomami, como também a sociedade do Napa,
Né? Também tem isso. E o sistema eleitoral brasileiro de proporcionalidade, ele cria às vezes, poxa, mas o fulano ele foi o primeiro e aqui teve menos voto, ele ganhou. Quer dizer, entender esse sistema também leva tempo. Eu acredito que vocês conseguiram, de alguma maneira, se mobilizar e organizar e conseguiram quebrar essa barreira. Agora, eu acho que, com o tempo, vai ser explicado por que a comunidade vai ganhar. Aliás, por que um ganha e o outro não ganha. Armindo, a gente está encerrando o programa. Eu só queria desejar a você muito sucesso, né, para você e também desejar felicidades, né, nessa trajetória, nesse desafio de ser ter o representante Yanomami na Câmara e não Yanomami ter uma sub-representação, como chamam, aquele que vocês aceitaram. E, para finalizar, gostaria que você fizesse as suas considerações finais com relação ao que você, de alguma forma, espera com o teu mandato, dos próximos 4 anos. Você quer chegar daqui a 4 anos dizendo o que para a comunidade? Isso é para pensar o futuro, né? Eu gostaria que você fizesse as considerações finais nesse sentido. Agradeço pelo espaço, oportunidade de expressar desafio, nossa participação no processo de eleição de 2024, né? Então, Yanomami, participando, Yanomami garantiu sua poder de decidir lá dentro, de fiscalizar. Comunidade, né? Comunidade garantiu sua representação nesse sentido. Então, continua imensamente agradecendo os que me confiaram, que me acreditaram, continua me confiando. Esse meu diálogo que eu tenho no mundo externo, com as instituições, com os amigos que conhecem a realidade de funcionamento do nosso país. Então, eu tenho esse contato forte, eu tendo todo esse diálogo, vendo essas meus ações, muitos Yanomamis me confiam, tanto da minha região e como um território inteiro, como eu circulei em todo o território Yanomami. Por onde não tem contato, souberam e continuam me agradecendo. Em poucos dias, nesses dias, os Yanomamis de Roraima, os que não têm acesso à internet, por meio de radiofonia, continuam me agradecendo. Isso me motiva muito, muita satisfação. Por isso que, para dar a resposta após, ou durante, ou meio do meu mandato, só se eu não for deixar de visitar uma comunidade. Esse poderia reclamar a ausência do seu indicado, do seu representante lá dentro. Eu não deixarei, isso não é promessa, é compromisso de estar junto com as comunidades, de manter diálogo fortemente nas instituições para fazer o requerimento e nas comunidades, manter as minhas bases informadas, ativamente informadas. Esse vai ser o meu compromisso. Incansavelmente manterei isso viva. Outro ponto que eu sempre não deixarei de fazer, atualizar todas as comunidades onde eu estou, para a comunidade não me procurar. Esse é o meu compromisso também. Manter a agenda em lugar visível, onde o Armindo está.
Armindo tá em São Paulo, tá em Brasília. Ele chega amanhã. Minha assessoria vai manter essa informação em dia. Tu vai ser um vereador, tu pretende ser um vereador visível, né? Visível, exatamente. Não é o que só aparece na hora da eleição, né? Não. Farei o possível. Ok. Muito catético. Como diz ela, mano, away, away, away. Um abraço a todos. Bem, queria novamente agradecer ao Armindo Gosmelo, vereador eleito para a Câmara Municipal de São Gabriel da Cachoeira. Queria agradecer, Armindo, que a gente não pode deixar de lembrar os nossos patrocinadores culturais, que é a Livraria Nacional, 50 anos prestando serviços, bons serviços a gente da comunidade acadêmica. Agradecer ao nosso diretor Jairo Ferraz, que agora tem um assistente, que é o meu conterrâneo paraense, o Gabriel, e também a cantina da Nil, também nos apoia culturalmente, nossos apoios, e desejar a você novamente sucesso. Nos vemos no próximo programa e espero encontrar outras vezes para fazer um balanço da sua gestão. Nós vamos.